foi-me dada a responsabilidade de compartilhar algo com vocês essa noite. E eu quero ministrar algo com vocês, na verdade quero conferir algo com vocês que Deus tem falado muito comigo durante essa semana. E parece que é uma coisa que a gente sempre sabe, mas nessa semana pra mim foi assim, sabe quando cai a ficha assim, estava assim, como eu nunca percebi dessa forma, como eu nunca vi que era desse jeito. Ai Jesus, ainda bem que não tem água. E eu preguei uma vez, a gente ministrou aqui com vocês junto, não sei quantos se lembram, sobre o Salmo 91. E eu queria voltar nele hoje. Sei que não vai ser igual da vez passada, mas fui conferir algumas coisas com Deus e era o texto que batia perfeitamente com aquilo que Ele tinha ministrado comigo durante toda essa semana. Então vamos abrir, por favor, no Salmo 91. A partir do versículo 1 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Obrigado, Felipão. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, ó Altíssimo, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Essa semana eu tenho pensado muito sobre obediência. Obediência sempre foi algo que fez parte da minha vida, porque a vida inteira eu ouvi dos meus pais: obediência gera bênção, desobediência gera maldição. E a gente capta aquilo desde pequeno, você está aprendendo, então você faz, às vezes até no automático, você obedece até no automático. Eu muitas vezes obedeci muito por medo do que poderia acontecer, tanto aos meus pais contra Deus. Mas essa semana eu estava pensando em algumas coisas, a partir de algumas situações que aconteceram, e me lembrei também da palavra da Lu falando sobre a gente estar com o copo meio cheio. Quantos lembram, quando estavam aqui, a Lu furou um copo todo cheio de furos e começou a encher de água. E o copo com furos, obviamente ele ficava cheio, mas ele não transbordava porque tinha furos. E é assim que muitas vezes eu me sinto, e é assim que muitas vezes eu vejo a igreja como um todo. Deus sempre derrama sobre nós graça infinita, dons infinitos, recursos que nunca param de nascer,
E existe a eternidade dentro de nós, existe tudo isso dentro de nós, mas muitas vezes os nossos furos não deixam a gente transbordar, viver a vida em abundância, né? Que é prometida a nós, que é uma herança nossa a partir do Cristo. E a desobediência é um furo desse, na verdade não é um furo, é um rombo. Porque como a gente se fere com ela e não sabe do que está fazendo. Eu me lembro que eu expliquei aqui uma vez que nós temos uma aliança com Cristo. Acho que foi até um dos estudos que a gente deu aqui. E dentro de uma aliança é estipulado um casamento. E um casamento é uma casa com regras. Casamento. Então você estabelece uma aliança com Deus, você casa com Deus. Eu casei com Igor. Eu estabeleci uma aliança com Igor e tem regras que regem essa aliança nossa. Nós vamos ser fiéis um ao outro até o fim. Nós não vamos trair um ao outro. Enfim, todas as regras até que a morte nos separe. Existem leis que regem o casamento, que regem essa aliança, que mantém essa aliança pura. E o que é a desobediência? É quando eu rompo essa aliança. É quando eu contamino a aliança com algo. É quando eu deixo de fazer algo, alguma regra ou algum conselho que estava dentro do casamento, dentro da aliança, dentro desta casa. E quando eu deixo de estar nessa casa, que eu rompo ela, quantos concordam que eu estou desprotegido? Que eu estou suscetível a outras coisas? E por que muitas vezes a gente pisa muito na bola? Aquele pisão na bola assim, nossa. Porque a gente começou pisando na bola pequeno e foi fazendo furo no telhado dessa casa. E tem uma hora que chega, tá o rombo já, e você não tem como se proteger, porque você saiu de dentro da casa. Você escolheu esse lugar, ou então você escolheu furar, fazer um buraco no teto ou na parede, ou abrir a porta. Você não permitiu mais que Deus te protegesse, porque você saiu do lugar da aliança e dos conselhos, das regras, dos mandamentos que Ele estipulou para nós. Porque os mandamentos são para nos guardar de coisas ruins. E aí eu volto para o Salmo 91 e ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele está falando de habitação. Porque a gente sempre usou o Salmo 91 para nos vangloriarmos, né? Tipo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu acredito nessa verdade. Essa verdade é uma verdade, mas ela só é uma verdade para quem habita no esconderijo do Altíssimo, para quem mantém uma aliança com Ele. Pensa comigo que você não vai levar para a tua casa qualquer pessoa. Você não senta à mesa com qualquer pessoa. Você não tem intimidade com qualquer pessoa. E Deus da mesma forma. Ele quer ter intimidade com todos, sim. Ele quer todos perto, sim. Ele nos ama, Ele é um bom pai. E isso não vai mudar, isso é absoluto. Mas você tem que querer habitar no esconderijo do Altíssimo. Você tem que querer habitar dentro dessa casa. Porque muitas vezes a gente quer colher bênçãos, mas a gente não planta obediência. Então não tem como colher bênção. Eu tenho falado, na verdade, muito para os ancorados, para os jovens aqui da casa, que muitas vezes o rombo deles é só uma consequência de desobedecer, de não lavar a louça. E aí quando eles desobedecem uma vez, eles abrem um buraco. E eles já estão desprotegidos. Num buraco passa barata, num buraco passa rato.
E aí ele deixa de fazer isso, aí no outro dia ele faz mais alguma coisa, tipo assim, mãe, eu vou pra tal lugar, mas aí depois os amigos encontram e tal, vai para outro lugar, não fala nada com a mãe pensa que tá num lugar e tá em outro. Outro rombo. E esse buraco vai ficando maior. Aí depois ele cai feio na pornografia, ou cai feio nas drogas, ou cai feio no pecado de vitrine que a gente fala, e não entende por quê. Porque abriu o rombo pequenininho, foi abrir uns rombinhos pequenininhos, uns furinhos pequenininhos na casa, foi um pouco pequenininho, até que o pequenininho ficou grandão. E aí no grandão, passa muita coisa no grandão. A Bíblia fala que o diabo está ao nosso derredor, não é? Só entra quando tem furo na casa. Se eu tivesse que dar um título para o que eu estou dizendo, que agora a gente está tendo que fazer esse exercício, eu acho que eu daria as janelas da desobediência. Porque toda vez que nós desobedecemos a Deus ou as autoridades que estão sobre nós, tanto pais, quanto chefe, quanto marido, nós abrimos janelas. E aí talvez aquele demônio geracional que estava assim te atormentar, ele volta a bater na tua porta. Por quê? Você abriu uma janela para ele de novo. E aí ele vem com mais força. Por quê? Tua casa está maior. Tu ficou bem com Deus, ó, tempão ali, ó, na luta, pode até cair, mas tava levantando, tava tampando os buraquinhos direitinho. E aí foi ficando um buraquinho aqui, um buraquinho ali, um buraquinho ali. Você nem percebeu e tava dando buraco. Daqui a pouco abriu uma janela, o inimigo já construiu um rombo, já quebrou o rombo e já colocou uma janelinha e tudo. Está aberta para ele. E aí ele vem mais forte, porque tua casa é maior agora. Você tem um baita esconderijo do Altíssimo. Você tem um baita lugar para se esconder. Porque você foi mais fundo em Deus. Você se aprofundou em muitas coisas em Deus. E quanto mais nós nos aprofundamos, mais Deus nos dá material para construirmos um esconderijo maior, uma casa maior, um entendimento maior. E Ele vai nos fazendo crescer. Como você é melhor hoje do que era melhor há 10 anos atrás? Acredito que todos nós, se olharmos para nós 10 anos atrás e olharmos para hoje, vemos uma evolução legal. Por mais que tenha evoluído em poucas coisas, mas nós evoluímos. Por quê? Nós escolhemos, há muitas vezes, entrar nesse lugar mais profundo em Deus. E automaticamente Deus nos dá um recurso para construir algo maior dentro de nós. E fazer parte do projeto que é dele. E aí a gente aumenta a nossa casa. A gente fortalece a nossa aliança. Mas aí às vezes a gente faz um furinho. E aí outra, aí dá aquela infiltraçãozinha que ela começa a minar. E daqui a pouco ela abre um rombo. E aí tu fala, ai meu Deus, como é que fez esse rombo aqui? Jesus. E aí a gente tem as opções de sentar e ficar olhando o rombo. Falar, nossa, agora já era, não, o tamanho desse rombo. Como é que eu vou consertar? Meu Deus, não dá pra consertar isso não. Olha aqui, meia parede, embora. Ou nós rapidamente pegamos argamassa, tijolo. Meu Deus, deixa eu tampar logo esse rombo. Jesus Cristo, se eu não tampar logo esse rombo, meu Deus, eu tô exposto. Quando você tem, não sei quem já teve a experiência de ter a casa reformada ou quebrada em alguma vez. Mas você se sente exposto. Com metade da parede assim da tua casa quebrada. Por fim de construções. Vai construir um negócio legal, novo, de repente expandir e tal. Mas você se sente exposto. Por quê? Qualquer um pode entrar. E a gente pega a parte do Salmo 91, só que agrada a gente, que é a parte do que a gente vai se dar bem. Vamos sim, nos dar bem. Mas a gente precisa habitar no esconderijo do Altíssimo. Descansar à sombra do Onipotente. E agora eu quero ir para um outro texto com vocês. Que está lá em Levítico 26. Abram por favor comigo Levítico 26.
a partir do versículo 3. Diz assim: se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e o fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Dá uma pausa. Primeiro ele fala: se vocês andarem nos meus estatutos, nos meus mandamentos, primeira coisa que eu vou te dar chuva, terra para dar o que comer para você. Eu vou te dar o quê? Eu vou te dar o sustento. Então, e ele vai falar uma série de coisas. E eu quero que vocês façam um exercício na mente de vocês. Que se essas coisas estiverem faltando para vocês, talvez está faltando a gente obedecer um pouco mais. Então, o primeiro item que ele dá é o sustento. Está escrito lá no versículo 4. O 5. E a debulha se vos chegará a vindima, e vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também 6. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá que vos espante, e fareis cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Ou seja, o que ele está dizendo no versículo 5 e 6? Você vai ter segurança. Primeira coisa que ele dá, sustento. Segunda coisa, segurança. Então todas as inseguranças que você tem, ele pode sanar no lugar da obediência. O 7. E perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. Ou seja, sempre você vai ser vitorioso. Sempre haverá vitória se você permanecer no esconderijo do Altíssimo. 8. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Ou seja, tu vai ser o boladão da força, que vai precisar de um de você vai dar para ganhar de... Ah não, ele fala de 5. 5 de você vai dar para ganhar de 100. Pensa nisso. A força sobrenatural que vem dele, no lugar da obediência. 9. E para vós olhareis, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco. Ou seja, ele está falando de legado, ele está falando de se multiplicar, de deixar uma descendência de fidelidade a Deus, de obediência a Deus. Então, a gente já tem aqui sustento, já tem vitória, já tem força sobrenatural, já tem legado. 10. E comereis o depósito velho depois de envelhecido, e tirareis fora o velho por causa do novo. O que ele está falando aqui? Fartura. Ele está dizendo assim: seu depósito vai estar cheio, você vai estar comendo a comida do depósito cheio, e eu vou enviar um novo, e tu vai ter que tirar o velho só para caber o novo. 11. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. O que ele está dizendo? Eu vou ser íntimo de você. Gente, isso aqui é muito lindo. E andarei no meio de vós. Pensa, ele está prometendo que vai andar no meio de nós, no lugar da obediência. Ele é um Deus acessível. Entende a acessibilidade desse Deus que ele está dizendo aqui? Porque quem anda do meu lado, eu posso tocar, eu posso abraçar, eu posso sentir. 13. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar direito. Ou seja, nós temos nesse lugar de obediência um lugar de liberdade e um lugar de retidão. Então vamos elencar de novo. No lugar da obediência, eu tenho sustento, eu tenho segurança, eu tenho vitória, eu tenho força sobrenatural, eu tenho legado, eu tenho fartura, eu tenho intimidade com Deus, eu tenho liberdade e retidão. Só que aí ele vem falando do lugar da desobediência depois. Porque é uma escolha nossa. Nós podemos entrar no lugar da obediência e podemos entrar na desobediência.
E aí ele vem, 14. Mas se não me ouvirdes e não fizerdes todos esses mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar o meu conserto, então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentam a alma, e semeareis debalde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. O que ele está dizendo aqui? Falta de saúde. Ele já começou a falar de doença, de trem ruim, que pode vir sobre nós no lugar da desobediência. 17. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que vos aborrecerem de vós se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Ou seja, nós nos tornamos inimigos de Deus no lugar da desobediência. Nós nos tornamos inimigos de Deus e ao mesmo tempo nos tornamos fracassados, porque as vitórias que nós tínhamos antes no lugar da obediência, não temos mais no lugar da desobediência. 18. E se ainda com essas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei e castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque quebrantarei a soberba da vossa força. Gente, esse versículo aqui me matou. Porque muitas vezes a gente é desobediente porque a gente acha que a gente entende o melhor para nós. Só que isso nada passa de soberba. E aí ele fala aí, cara, eu vou te jogar nesse lugar de coisa ruim, para você ver que eu preciso quebrar a soberba da sua força, para você entender que todas as coisas provêm de mim, que não adianta você entender que você acha que é melhor para você. Eu te criei, eu sei o que é melhor para você. E Deus, entenda, Deus não está fazendo isso aqui, eu porei, eu não sei o que, eu vou fazer, Ele não está fazendo isso porque Ele não nos ama, mas pelo contrário, Ele está fazendo porque Ele nos ama muito. Porque corrige aquele que ama, está lá em Hebreus. O Senhor corrige aquele que ama. Então, se Ele não nos amasse, Ele não se daria o trabalho de fazer isso aqui. Só que o que o lugar de desobediência faz? Eu quero voltar com vocês nisso. Ele abre portas. Então Deus não pode fechar uma porta que você abriu. Você tem que ir lá, pedir perdão, arrepender, e aí sim Ele reconstrói, fecha aquele buraco, e aí você está novamente seguro dentro de uma casa de obediência. Agora, quando você escolhe deixar o buraco lá aberto na casa, meia parede sem parede, Ele não tem o que fazer, Ele não consegue mais te proteger. Você quebrou a casa, não foi Ele não quebra alianças. É como se Deus ficasse sem opções, Ele só tirasse o corpo fora e falasse assim, cara, agora eu não posso te ajudar. Você não está mais dentro daquilo que a gente combinou. Como eu vou te ajudar? Eu posso ficar aqui torcendo para você voltar para casa e a gente conseguir reconstruir isso junto. Mas se você não voltar, se você não quiser reconstruir, se você não entender um lugar de arrependimento e voltar para o lugar da obediência, eu não consigo reconstruir. Eu te dei a escolha, você escolheu quebrar a aliança. Eu não tenho a ver com isso. E muitas vezes a gente culpa Deus, né? Tipo, Deus, mas não tem nada dando certo na minha vida. Mas é óbvio, você não escolheu um lugar de obediência. Aí Deus está, cara, volta para o lugar da obediência que nós vamos construir isso junto. Eu te amo, eu nunca deixei de te amar. Nós vamos construir junto isso. E Ele prova isso depois. Ó, Ele fala da soberba aqui. Quebrantarei a soberba da vossa força, e farei dos vossos céus sejam como de ferro, e a terra como de cobre. Aí Ele fala, e debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará sua novidade, as árvores da terra não darão seu fruto. Ou seja, gente, vocês vão cansar demais, porque não estão dentro do propósito, não estão no lugar de obediência, vocês vão fazer tudo para dar certo e vão cansar. E aí, lá, quero que vocês avancem um pouquinho, porque Ele fala um monte de outras coisas. Depois vocês leem o capítulo inteiro, que Ele fala um monte de outras coisas desse lugar de desobediência. Mas eu quero que vocês foquem comigo agora no versículo 39 do mesmo capítulo, Levítico 26, 39. Depois que Ele fala todas as coisas do lugar da desobediência, Ele vem falando aqui: e aqueles que entre vós ficarem se derreterão pela sua iniquidade,
mas nas terras dos vossos inimigos e pela iniquidade de seus pais, com eles se derreterão. Ou seja, ele está falando de pessoas que agora se arrependeram daquilo que fizeram e daquilo que os pais fizeram. Então confessarão a sua iniquidade, a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim. Como também confessarão que por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei com eles contrariamente e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaque, e também do meu concerto com Abraão. Me lembrarei e da terra me lembrarei. E a terra será desamparada por eles e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles. E tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. E demais disso também, estando eles nas terras dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles, para consumi-los e invalidar o meu concerto com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei do concerto com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. O que ele está dizendo aqui? A consequência da sua desobediência não vai desaparecer. Não desapareceu para eles aqui. Mas eu, por amor de você, porque eu amo você, eu vou te ajudar a reconstruir todas as coisas. Porque Deus nunca deixou de nos amar. Ele nunca deixou de nos querer dentro da casa da obediência. Porque lá Ele consegue nos proteger. Fora da casa da obediência, Ele não tem mais jurisdição para nos proteger. Ele não pode ir contra Ele mesmo. Ele nunca quis que nós abríssemos furos na casa. Ele nunca quis que nós quebrássemos alianças. Mas Ele também nunca te dá a opção de não voltar. Pelo contrário, Ele sempre vai te dar a opção de voltar para o lugar da obediência. E Ele está muito ansioso para que você volte. Mas isso requer uma escolha nossa. A gente que tem que chegar, andar para aquele lugar, sentar de novo naquele sofá e falar: Pai, dei uma mancada, estou precisando tapar esse buraco. Me ajuda, porque eu não vou conseguir tapar sozinho. E aí vem o sangue de Cristo e consegue tapar todos os buracos da nossa casa. E nós voltamos ao lugar da obediência. E não é que nunca mais nós vamos fazer um furinho lá e aquele furinho vai aparecer. Não, pelo contrário, a gente vai fazer furinho. Só que a gente vai fazer furinho sem querer. E assim que a gente vê que está furado, a gente vai pegar uma massa corrida e vai... Meu Deus, tampa isso aqui, porque eu não posso deixar chegar no rombo. E eu corro lá e tampo o furinho e falo assim: beleza, agora tô top. Minha casinha agora tá... Tô no lugar seguro. Tô no Salmo 91. E aí a gente vai e pega de novo. A gente pega outra massa corrida rapidamente, tampa o furo. Poxa, Bia, mas você juntou um monte de furo, eu nem vi. E aí eu dei mole e tá um rombo agora. Pega a massa corrida. Talvez eu precisar de um tijolo. Nós vamos lá no tijolo e pega o tijolo e tapa o negócio. E cimento, e tijolo, e cimento, tijolo, e cimento, e tijolo. É trabalhoso? É trabalhoso reconstruir as paredes dessa casa. Mas vale a pena, porque você vai ter um lugar seguro com Ele. Você vai ter um esconderijo do Altíssimo para você ter intimidade com Ele. Um lugar da obediência onde nada pode te atingir. Pô, mas aí você está falando que eu vou ser sempre feliz, que eu não vou ter aflição? Não, você vai ter aflição, Jesus falou. Vocês vão ter aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo.
O que eu quero te dizer é que enquanto você estiver guardado no lugar da obediência, as aflições vão ser fichinha para você. Porque você não vai se preocupar com elas. Quem se preocupa com elas é o próprio Deus. Elas vão só te fazer crescer para um novo lugar de maturidade. Vamos lembrar o que o lugar de obediência traz para nós de novo: sustento, segurança, vitória, força sobrenatural, legado, fartura, intimidade, liberdade e retidão. E olha, eu estou fazendo só de um texto. Eu tenho certeza que se a gente pegasse todos os textos da Bíblia que falam da obediência, a gente encontraria mais coisas que esse lugar, mais benefícios que esse lugar da obediência nos traz. E é um lugar tão... que às vezes a gente faz furinho por tão coisa pouca. Sabe? Uma coisinha assim, uma resposta que a gente dá ruim pro marido, ou então um não que a gente dá pra mãe, ou então de repente até esqueceu de avisar alguma coisa pro pai, e aí a gente faz uns rombinhos assim, uns furinhos que não precisava. E aí eu falo isso muito comigo lá em casa, a gente comenta muito sobre isso, e eu tenho isso pra mim. Eu gosto disso. Eu não espero muito para reconstruir as coisas. Se você viu que você errou, se você já sabe, pede perdão e bola pra frente. Se foi com alguém, chega na pessoa e fala: pô, desculpa, me perdoa. Porque a gente às vezes fica dias, semanas para pedir perdão porque deu uma má resposta, ou porque não lavou a louça. Cara, você percebeu? Vai lá logo e conserta, faz rápido esse negócio. Porque se vai deixando furo, aí às vezes até o tempo. Já viu quando a casa tem um furo e aí o tempo, a chuva e tal, começa a abrir mais esse negócio? Aí, às vezes com esse furo numa época de tempestade na tua vida tu não consegue, porque aí vão entrar chuva, vai entrar água e vai te... E aí tu não vai conseguir sair desse lugar, vai ser talvez mais difícil. Esses dias mesmo eu dei uma resposta assim para uma pessoa que eu fiquei assim... Depois eu fiquei pensando, será que essa pessoa ficou chateada comigo? Ela não falou nada comigo, nada, continuou normal. E eu fiquei pensando, nossa, será que essa pessoa... E aquilo colou no coração, eu falei assim, você quer saber? Vou mandar uma mensagem e vou perguntar, né? Eu vou pedir desculpa, mesmo se ela tá achando que eu fiz cagada ou não, eu tô pedindo uma desculpa, né? Tô pedindo perdão porque eu tô me sentindo, de repente, falei uma coisa que eu não precisava. Mandei uma mensagem. O que custa mandar uma mensagem, gente? Nada. Mas às vezes a gente tem mais prazer no nosso orgulho do que no rombo que a gente fez na nossa casa com Deus de obediência. Quebra lá o orgulho um pouquinho, vai lá e fala assim, me perdoa. Vamos consertar isso aí, eu quero melhorar. Me ajuda a melhorar. Priorizem o lugar da obediência. Porque ele só te dá benefícios. E o lugar da desobediência só nos traz malefícios.